Continuação aqui os vídeos do Rafael Pablo, né? Maria sempre virgem. A gente já está convencido. Para os protestantes, Maria é uma mulher comum, qualquer. Uma mulher qualquer que foi pecadora, que está esperando a ressurreição e ponto final, cara. É pouca conversa e pouco diálogo com esses protestantes. Porque para mim não me interessa a visão protestante. Porque o que me interessa é o que eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A fé que a igreja proclama e processa. E anuncia e prega, certo? A unidade. É simples, cara. Não vem do magistério, para mim é esterco. Quem diz é Paulo. Filipenses 3:8, se não me engano. E dois argumentos que ele apresentou e contra-argumentar. E no próximo vídeo eu vou contra-argumentar os últimos dois argumentos que ele apresentou nesse mesmo trecho, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Não, eu acreditava de fato. Eu falava assim, gente, Maria foi mãe de Jesus e ela concebeu Jesus virginalmente. Mas depois que Jesus nasceu, ela foi viver a vida dela com José e tiveram filhos, normal. E eu ainda falava assim, isso não tem nada contra a santidade dela, não é pecado você casar e ter filhos. Mas aí quando falava na Bíblia lá os irmãos de Jesus, eu falava, gente, tá aqui, tá óbvio. Né? Até que eu tive que fazer toda uma elaboração teológica a esse respeito, e hoje eu vejo que é muito claro na Bíblia que Jesus não teve irmãos, né? Maria não teve filhos. Isso é muito claro. Nesse trecho que nós acabamos de ver, tem algo muito importante. Você vê como o pastor ali, Eduardo Farias, ele é bem sincero. Quando ele vivia no protestantismo, ele tinha uma visão. Visão que todos os pastores pregam, porque ele já vem do protestantismo. Foi ensinado, foi educado, foi evangelizado pela visão protestante, que Maria teve filhos. Quando ele se converte para a igreja, começa a estudar o catecismo, começa a conhecer a verdadeira doutrina que vem do fundamento dos apóstolos, fez toda uma elaboração, contexto teologicamente, visão, magistério, e ele viu que ele estava equivocado. E se um protestante fazer totalmente esse contexto, sinceramente, for sincero realmente, pegar os pais apostólicos, pegar a patrística, pegar a história, pegar versículo bíblico que tem prefigurações, acontece e vira mais um ex-pastor, Eduardo Faria, e se torna católico. Por quê, cara? Porque a visão protestante, você pegar... Por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, porque cada resposta é um estudo imenso, cara, contexto bíblico. Por quê? Você pega em João... Eu gosto de entrar nessa tese. João, você pega João 7, ó. João 7. 14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo. E pôs a ensinar, os judeus se admiravam e dizia, este homem não fez estudo? De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Ó. Olha só, cara. Ali temos a pregação judaica. A Torá, o Velho Testamento, etc., ali no tabernáculo, no templo, certo? Cristo, ele veio trazer outra coisa inovadora. É uma doutrina que tem autoridade, é uma doutrina que é superior à doutrina judaica e farisaica, a doutrina do alto. E os judeus, quando veem Jesus falando, pregando a Escritura, a palavra, eles se admiram, cara. Por quê? É a pregação que a igreja prega. Porque é uma pregação não vinda de homens, não fundamento de homens, não auto-interpretação. Não, cara, ó. Os judeus, eles se admiram, cara, ó. Os judeus se admiram. O 15, ó. João 7,15, ó. Os judeus se admiravam. Dizia, este homem não fez estudo. De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Olha só. Respondeu Jesus, a minha doutrina é minha mãe daquele que me enviou. Olha só. O protestantismo, a doutrina protestantismo, esses pastores, esses apologetas, leigos protestantes, esses doutores, a sua doutrina é insuficiente. É a doutrina que vem de homens, que não é a verdade.
Aqui, olha só. Se alguém quiser, 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina. É de Deus se fala de mim mesmo, ó. Olha só. Quer cumprir a vontade de Deus? Tem que seguir essa doutrina, porque essa doutrina não é minha, mas do meu pai que está lá no alto. Olha só, cara. A doutrina protestante, a pregação do Rafael Pablo não vem do magistério. Então, é inválida, é esterco, cara. Tem que se extinguir a essa doutrina. Quem não segue essa doutrina, quem não ama essa doutrina, quem não venera essa doutrina, quem não está sob esse pastoreio que é o magistério que prega essa doutrina, dos Apóstolos 2:42, segue sua própria visão, sua própria doutrina. Fala por si próprio. O protestantismo, eles não seguem essa doutrina, eles falam por si próprio, por sua própria conta. Olha só, Jesus ele é mais eloquente ainda. Ó. Quem fala por própria autoridade, ó, busca própria glória. Olha só, o protestantismo ele busca a sua própria interpretação, sua própria autoridade. Prega por conta própria. 2 Coríntios 4, não. Vão surgir pessoas que irão pregar para Jesus diferente. Por quê? Por conta própria. Inspiração de outro espírito. E as pessoas vão aceitar de Por quê? Eu peguei a Bíblia, sou auto-intérprete da Bíblia, Rafael Pablo, eu posso pregar Maria Pecadora, Pedro, né, Papa, etc. Ah, o pastor Eduardo Farias, protestante, eu não concordo com ele porque ele virou católico. Olha só, ele está seguindo a doutrina, fundamentos apóstolos. A doutrina que foi confiado a Cristo. E a Cristo confiou aos seus apóstolos, as apóstolos 1 e 2, que ele escolheu. Quem me ouve, Lucas 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Simples entender isso. Agora você vê aqui a doutrina que o pastor Eduardo Faria abraçou. Parou de seguir suas próprias visões. Parou de seguir sua própria autoridade. Parou de seguir seu próprio conceito. Começou a escutar agora Rafael Pablo, o magistério. Eu vou encerrar essa tréplica aqui desses vídeos dele. Vai me dar o seguinte depois nos outros, ó. Pra gente fazer um estudo bem elaborado. Até o Espírito Santo, ó. Tô sentindo até um arrepio, cara, o Espírito Santo falando. Pra você entender, pô. Quando vem esses hereges falar mal de Maria, irmão, não dá a mínima, cara. Eu sou apóstolo, eu sou pastor, um trabalho que eu tô aí, entre os parentes, né? A menina falou que era pentecostal. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Pra mim, isso não me impressiona, cara. O que me impressiona é a sã doutrina da salvação. É a sã doutrina que vem do magistério. Certo? Que segue uma unidade. As Apóstolos 42, ó. Agora você vê aqui, ó. A mesma doutrina que os judeus se admirou, os apóstolos pregando. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comeu na fração do pão e na oração. Paulo, quando ele se converte aqui, ó, Atos Apóstolos 22, 4. Olha só. Eu persegui de morte essa doutrina. O quê? Olha só. Prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Olha só. Paulo perseguiu de morte essa doutrina. Agora Paulo, em Gálatas, tendo a revelação e aprendendo, Gálatas 1, essa doutrina. Olha só. 1:11. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só, cara. Quem está revelando, João 7, 14 a 17, meia doutrina mesma daquele que me enviou do Pai. Ó, Cristo usando a mesma analogia como a revelação foi dada a Saulo, que se tornou Paulo, certo? Ó. Por revelação.
Olha só que interessante. E agora ele fala assim, Gálatas 1:7, 7, 9, repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seria excomungado. Uma hora, Atos Apóstolos 22:4, perseguiu de morte essa doutrina. Agora ele foi convertido e essa doutrina foi revelada a ele. Olha só, e agora ele está escrevendo suas cartas aos Gálatas, nos alertando da doutrina que é a coluna central da verdade, a doutrina aqui, ó. Repito, aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seria excomungado. Por quê, ó? Gálatas 7, de fato não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Porque são outras doutrinas. Porque se você for pregar aqui em João 7, que doutrinas é essa? Olha só. 7, ó. 8. Quem fala por própria autoridade busca sua própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Ó. Procura sua própria glória. Porque tem que se extinguir, tem que abraçar, tem que amar essa doutrina. Porque Cristo fala aqui, ó, 7, ó, João 7,17, ó. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, ó. Por isso que as Apóstolos 2,42, a vontade de Deus está ali sobre o magistério, a doutrina. E tanto se você, ó, extinguirá-se a minha doutrina de Deus, você fala de mim mesmo. Agora as pessoas se convertendo para essa igreja, ó. As Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comendo na fração do pão. Agora o 47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Por quê? João, vamos de novo. Remoer aqui pra gente entender mesmo. Ó. Por quê? Porque, ó, se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguir a minha doutrina de Deus, se fala de mim mesmo, ó. Tem que distinguir, amar essa doutrina. Porque outros estavam ali ao caminho da salvação. Que está sob esse magistério. Porque se você for prestar atenção aqui, ó, se não é essa doutrina, cara, é esterco. Você pega em Filipenses 3, 8, na verdade, julgo como perca todas as coisas em comparação com esses bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, tendo em conta desterco, a fim de ganhar Cristo. Olha só, se não vem do magistério, é esterco. Porque em Catecismo 77, olha só, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e viva na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a ele transmitir o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, espécie de modo essencial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão continuar até a consumação dos tempos. Olha só. 78. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição. Por isso que Paulo fala assim no Tessalonicenses 3,15. Guardar a tradição. Escrita e oral, né? Portanto, distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição, a igreja, em sua doutrina, vida e culto perpétua, transmite a toda a geração tudo o que crê. Ensinamento dos santos padres, testemunhas da presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da igreja crente e orante. A 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo e no seu Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. Por isso que desce o Espírito Santo ali, a igreja está pública, porque é o Espírito Santo que é o intercessor, o Espírito Santo que assiste a igreja. Uma só, claro, né? O Deus que outrora falou, mantém permanente diálogo com a esposa, ó, de seu delito, ó. Olha só. E o Filho, o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na vida da igreja. Através dela, no mundo, leva os crentes à verdade. Toda a faz
habitar nela abundantemente a palavra de Cristo. Então, meu irmão, se a igreja é a esposa de Cristo, a verdade está ali, a revelação está ali, cara. Ah, Edir Macedo fundou outra igreja. Não é a esposa do corpo místico de Cristo, não, meu irmão. Infelizmente, a Assembleia são igrejas de homens. Busca sua própria autoridade. Que não é a doutrina que foi confiada ali aos apóstolos. Salve Maria, sou missionário.